Seu Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, seu Fábio. Que Deus abençoe o senhor, viu? Lucilene, Adalgiso, sejam todos bem-vindos. Dozinete, paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Já já a gente vai começar a live, tá? Só tô esperando o povo de Deus chegar. O povo que é de Deus, o povo que não é de Deus e o povo que vai ser de Deus. Em nome de Jesus. César, Arthur, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está entrando. Maria, João, sejam bem-vindos, viu? Josenilda. E aí, vieram para aprender? Vamos aprender sobre adoração hoje? Valdenora, Ivani Soares, sejam bem-vindos. Thaís e Cristina, Ivani Moreira, seja bem-vinda. Emília. Gente, vão chegando, vão sentando aí na cadeira, vão ficando à vontade, senta no sofá, puxa a cadeira. Vamos ficando todo mundo à vontade. Vamos se preparar. Pega aí papel e caneta para poder anotar os tópicos que vão ter importantes na live, para vocês fixarem na vida de vocês e botarem em prática na vida de vocês, ok? Sem prática não existe transformação. Então já vai pegando papel e caneta para anotar, vai se preparando aí, enquanto o povo tá vindo, o povo tá chegando. E a gente vai estar já começar, tá bom? Seu Tito, seu Fábio, seja bem-vindo. Seu Wagner, seja bem-vindo. Seu João Pedro, Maria de Socorro, Adão, seja todo mundo bem-vindo. Rodrigo Mendes, sejam bem-vindos. Paz do Senhor para quem tá entrando. Que Deus abençoe vocês. Seu João Pedro, Ailton, seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar abençoando minha vida e estarem aqui comigo. Uma segunda-feira à noite. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. João, Francisco Pio, Leandro, Nádia, Dani, seja todo mundo bem-vindo. Pode vir, povo de Deus. Enio, Zindinei, Alexson, seja bem-vindo. Elton, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família de vocês, aqui que vocês estão representando a família de vocês, que a família de vocês seja abençoada pelo poder do nome de Jesus, viu? Se estiver faltando, vai entrar em nome de Jesus, que Deus vai providenciar na vida de vocês. Emagrecimento, seja bem-vindo. Elaine, Zênio, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Edmilson, Sidney Silva, seja bem-vindo. Seu Zênio, Daniel Souza, seja bem-vindo. Eliane Moraes, Sebastião, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão entrando. Leonardo, Sebastião, Valdemar. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para todo mundo. Neymar, Sebastião. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Jéssica Arão, Samai. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe. Puxa a cadeira, senta no sofá. Tem uns almofadas aí no tapete, pode puxar, pode ficar à vontade. Val. Bom, gente, acho que já entrou um número legal de pessoas, então eu vou começar, tá bom? Vou me apresentar aqui, porque tem muita gente nova aqui. Glória a Deus por isso. Deus está trazendo os filhos dele. Fico muito feliz por isso. Gente nova é sempre bem-vindas. Ok? Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, fui levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, para você vir a viver os propósitos de Deus para sua vida através de um relacionamento com Ele, tá bom? Porque tudo começa pelo relacionamento com o Senhor, com Deus. Então, eu estou aqui auxiliando você através da leitura da palavra e pelos temas que ele me passa para poder estudar, para poder estar junto com ele, desenvolvendo essa live para vocês. Vanessa, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda de novo. Glória a Deus por você estar aqui. E para a gente estar aqui aprendendo, desenvolvendo, fortalecendo o nosso espírito, para fortalecer a nossa carne, para a gente estar aprendendo mais de Deus e colocar na nossa vida e para a gente praticar para ver transformação em nós, tá bom? Então, vamos fazer uma oração aqui para a gente iniciar esse momento e trazer Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Traz seus filhos, Pai, todos os seus filhos que o Senhor quer que escute essa palavra, Senhor. Traga eles aonde eles estiverem, que essa live venha chegar, Senhor, e venha fazer diferença na vida deles.
Pai, pelo poder do nome de Jesus, estamos com o coração aberto aqui nesse momento para poder receber a Tua palavra e a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Que a gente venha ser um contigo, Espírito em verdade, que a nossa concentração, Pai, venha estar somente em Ti nesse momento, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, seja o protagonista nessa história, Senhor, e faça de instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, vamos começar? Vamos lá? Hoje a live é sobre como a adoração pode ajudar na sua vida com Deus, ok? Então, tudo que eu falo é redirecionado a relacionamento com o Senhor. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas, têm por conhecimento que a adoração é somente louvar ao Senhor. Só que a adoração é muito mais abrangente do que isso, entende? A adoração é bem mais extensa do que isso. Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que é adoração? A adoração é mais do que cantar louvores. É um estilo de vida. É uma atitude do coração que reconhece a soberania, a grandeza e o amor de Deus. Pode ser expressa em cânticos, orações, atos de serviço, obediência, em toda a nossa existência. É dar a Deus o valor que Ele merece. Ou seja, a adoração, de um modo geral, o principal dela, vamos botar assim, que seria o principal destacado dela mais, é o que a gente canta, os louvores, os cânticos, a qual a gente usa também como arma espiritual e a qual a gente usa também para poder edificar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Porém, a adoração também é, não é pode ser, também é atos de serviço, ou seja, você estender a mão para o próximo, é um tipo de adoração. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Então, tudo que nós fazemos, a gente precisa fazer com excelência, para o Senhor, entende? E quando você faz para o Senhor com excelência, você está adorando ao Senhor. Então a adoração é bem mais extensa do que apenas cantar. Você exercer a empatia pelo outro, você estender a mão pelo outro, independente de quem quer que seja, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Entende? Quando você faz o bem sem olhar a quem, é um tipo de adoração. Ok? Orações. O louvor nada mais é que uma oração cantada. Então, além da adoração que você faz, você louva o Senhor, você está adorando, ok? Então, você está orando, como também seria a oração sua. Às vezes, você em casa sozinho, ou num ambiente que você esteja sozinho com o Senhor, ok? Não necessariamente na sua casa, mas um lugar que você se sente à vontade, você se sente ali, que existe ali a presença de Deus e você vai, a palavra que você profere da sua boca, ok? Pode sair também em forma de cântico, que a gente chama de espontâneo. Muitas vezes pessoas que fazem louvores ao Senhor, elas têm os espontâneos. Aquele espontâneo ali é uma adoração. Aquele espontâneo ali é uma oração. Entende? A oração que você faz na sua casa, que você acha que não tem valia, Deus está escutando. Porque você acha que pelo fato de você fazer com as suas palavras mais simples, você acha que Deus não escuta. Deus escuta tudo. Na verdade, Deus escuta por conta da intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração está ligada a Ele, Ele vai escutar. Independente ou não se as suas palavras são bonitas ou não. Se são eloquentes ou não, entende? Você tem que fazer de acordo com o que você está sentindo. Porque ele vê o sentimento, Ele vê o coração, o seu coração. Ok? Mas o que? Então, oração, atos de serviço, cântico, que é o cântico normal que a gente faz, cantando, louvando ao Senhor, ok? Obediência. Em todas as existências. A obediência, gente, ela sempre vai entrar no seu relacionamento com Deus. Sem obediência, não tem como você desenvolver um relacionamento com Deus, não tem como você viver os propósitos de Deus, não tem como você viver milagres e nem promessas. Então, a sua obediência ao Senhor, que se torna uma devoção a Ele, consequentemente se torna uma adoração a Ele. Você está adorando ao Senhor, não necessariamente em forma de cântico, mas sim em forma de obediência. Você está obedecendo uma ordem que Ele te passou. Você está obedecendo um direcionamento que Ele falou para ti. Entende? Então, a obediência também é uma forma de adoração. Tá ok? Vamos continuar aqui. Gente, quem está entrando, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? E vão entrando, vão chegando, vamos conversando. Quem tiver dúvida pode perguntar, se tiver como eu responder, eu vou respondendo, tá bom? Para que serve a adoração na vida de um cristão? Fortalecer seu relacionamento com Deus.
ok? Então, quando você adora o Senhor, seja em cântico, seja em ato de serviço, seja em obediência, seja em orações, ok? Você está criando com Ele um fortalecimento no seu relacionamento, ok? Cria intimidade e proximidade, ou seja, você está ali buscando a presença de Deus, através da adoração, através da obediência, através do ato de serviço, através da prestatividade sua no seu dia a dia, sua empatia com o próximo. Você está ali, com o coração aberto, servindo a Deus. Isso vai acontecer entre vocês dois, uma proximidade. Ele vai ver em você um coração puro, um coração que está disposto em querer conhecê-lo, entende? Então é como se você chamasse a atenção de Deus para você. Entende? Vamos continuar aqui. Então, fortalece o relacionamento com Deus, a sua adoração ao Senhor. Renova suas forças, ok? Nos lembra do poder e da fidelidade de Deus em meio às lutas. Então, a adoração, quanto mais você adora ao Senhor, seja em cantos, em oração, em obediente ato de serviço, quanto mais você está na presença de Deus em adoração, você está renovando as suas forças. Quantas vezes você está na sua casa e você está com a fé esmorecida? Porque você aprendeu que a fé esmorecida desculpa, vamos lá de novo. Você aprendeu que a fé, ela oscila igual a seu estado de espírito. Entende? Só que a sua fé, ela não tem que oscilar igual ao seu estado de espírito. A fé é uma decisão em acreditar. Acreditou e ponto. Só que muitas pessoas colocam a fé como um estado de espírito. Ah, hoje eu estou mal, então a minha fé está baixa. Ah, hoje eu não estou assim com tanta disposição, então eu estou fraquinha na fé. Não existe fraquinha na fé. A fé é uma decisão. Você decide acreditar e ponto. Entende? Se você está fraquinha na fé é porque você não acredita na palavra que Deus lançou na sua vida. E você está deixando a incredulidade entrar no teu coração. Simples assim, gente. Então é preciso haver em você, já que a sua fé está fraquinha, vamos usar essa expressão que muitos usam, é preciso você procurar mais a presença de Deus, é preciso você se relacionar mais com Deus, é preciso você priorizar mais ao Senhor, para a sua fé, para você voltar a acreditar que é possível viver as promessas e os milagres de Deus, entende? Na sua vida, porque você decidiu dar um passo de fé em direção ao desconhecido, porque você entregou o controle da sua vida na mão dele. Entende? Então, a fé é uma decisão. Você acredita em algo que você não vê, mas você sabe que existe, sabe que vai acontecer, porque você tem a certeza que a palavra de Deus sobre a sua vida, que ele não mente, que ele cumpre com o que promete e que vai acontecer. Entende? Então, renove as suas forças através de cânticos. Louve ao Senhor. Busque ao Senhor adoração. Adore, louve. O louvor e a adoração engrandece a sua fé, fortalece a sua fé, te aproxima de Deus. É como se o céu descesse sobre você. Te aproxima de Deus e existe uma proximidade no relacionamento de vocês. Entende? Continuando. Muda as nossas perspectivas. Essa sensação vem quando não alimentamos. Isso aí. É o Winner, eu não consegui ler teu nome, mas é isso aí. Se você não alimentar a sua fé, se você não alimentar o seu pão diário com o Senhor todos os dias, a sua fé é esmorecida. Consequentemente, tudo desgringola, vamos colocar assim. Tudo entra em descompasso. Muito bem. Para que serve a adoração na vida de um cristão? Mudar a sua perspectiva. Ou seja, você entra de um jeito, através da adoração, você começa a louvar o Senhor, você começa a se encher de fé, você começa a sair daquele estado de qualquer coisa serve e começa a selecionar o que você quer para sua vida, porque você está começando a ter relacionamento com Deus e está entendendo quem você é em Deus, quem você é em Cristo, está entendendo qual é a sua identidade, entende? E você não vai querer mais qualquer coisa, porque filhos de Deus
ok? Que tem identidade de Deus, reconhecido por Ele, não aceita qualquer coisa, porque sabe qual é a sua identidade. Então, quando você descobre qual é a sua identidade em Deus, você vai começar a correr atrás do prejuízo, vamos botar dessa forma, ok? E vai deixar de aceitar qualquer coisa na tua vida, porque você não é filho de Deus para ter qualquer coisa. Você é filho de Deus para ter o que Deus tem para sua vida, que é o topo. Se você pode ter o topo de Deus para sua vida, se você pode ter riquezas, ouro e prata de Deus na sua vida, por que você vai querer qualquer coisa? Então você tem que renovar a sua fé, buscar a presença de Deus, fortalecer através da adoração, louvar o Senhor, abra a sua boca e cante ao Senhor. Se você abre a sua boca para cantar músicas do mundo, esquece as músicas do mundo. As músicas do mundo só faz você ficar para baixo. Algo que é importante falar aqui, já que a gente está falando de adoração. Tudo que sai da sua boca, tudo, seja para Deus, seja para o mundo, tudo o que sai da sua boca é uma profetização. O que isso quer dizer? Tudo que você fala se torna um decreto. Por isso que Deus fala para a gente não murmurar. Porque a murmuração vai virar um decreto na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta, ok? E aquilo que você está falando, que você está verbalizando, vai sobressair sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Então tenha por conhecimento isso hoje. Tudo o que você emite som, falando, ok? É uma profetização. Então, ao invés de falar que o seu dia está ruim, por mais ruim que esteja, fale, o meu dia está uma bênção. Por mais que você fale, esse trabalho aqui é chato, para não falar uma outra palavra pior, porque geralmente as pessoas falam a palavra pior, em vez de você falar uma palavra pior, de baixo escalão, fala, esse trabalho aqui é uma bênção na minha vida. Entende? Você atrai o que você solta. O que você está falando? Você vai atrair. A adoração, quando a gente adora ao Senhor, quando a gente está adorando ao Senhor, a gente está proferindo palavras boas. A gente está orando, cantando. A gente está abrindo o céu sobre a nossa cabeça, literalmente, sobre o nosso ambiente. E está trazendo Deus à existência para dentro do ambiente através do louvor. Quando você canta músicas mundanas, você está atraindo aquele negócio ali que você está cantando a música mundana para a sua vida e para o ambiente que você está. Consequentemente, o ambiente fica mais carregado. Porque o ambiente já estava negativo. Aí você começa a cantar músicas do mundo. Você começa a cantar rock, heavy metal, funk, pagode. Aqueles sertanejos que o pessoal fala que é sofrência. O que você acha que você está atraindo para a sua vida? Tudo que está por trás daquelas músicas, que não é de Deus para sua vida. Então você está proferindo palavras de maldição sobre você mesmo, sobre o ambiente que você se encontra e sobre as pessoas que estão à sua volta. Então, se o ambiente já estava ruim, você vai detonar o ambiente mais ainda. Quando você canta louvores, você está falando palavras de afirmação, palavras positivas, você está decretando sobre aquele lugar, ok? Que toda profetização é um decreto. Tudo que você fala vira um decreto, uma profetização, ok? E você vai estar acrescentando positivamente na sua vida, no seu desenvolvimento com o Senhor, porque o que você está falando, você está escutando. Então sai daqui, escuta aqui, entra aqui. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar nosso coração. Nosso coração na Bíblia é os nossos pensamentos. Então você profetiza, você escuta, entra no seu coração. Consequentemente, gera uma ação. Todo pensamento gera uma ação. Qual é a ação que você vai fazer? Vai repelir, se for coisa e palavras de maldição, vai repelir Deus da sua vida. Mas se for palavras de bênçãos que você está cantando, vai atribuir na sua vida e vai haver transformação em você. Entende? Parei aqui para poder explicar isso aqui para vocês agora entenderem melhor o que está sendo explicado. Vamos lá, vamos continuar. Para que serve a adoração na vida de um cristão? Muda as nossas perspectivas. Nos ajuda a focar em Deus e não nos problemas. Então, quando você começa a cantar, você começa a louvar, você começa a adorar, seja em atos de serviço, seja em adoração, ok? Ou seja, na obediência,
ou seja, através da oração, quando você passa tempo com Deus ali, um tempo de qualidade, eu chamo de tempo de qualidade. Quando você passa um tempo de qualidade com o Senhor, vai haver a sua perspectiva lá começar a mudar. Você vai começar a enxergar as coisas diferentes. Coisas que você não enxergava antes, você vai começar a ver. Vamos dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa que era muito racional e você não olhava, você não observava a paisagem. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a ter mais qualidade, de tempo de qualidade com o Senhor, você começa a observar que dentro da sua casa tinha um jardim. Desse jardim tinha borboleta que vinha de vez em quando. Por quê? O seu modo de visão está mudando. Porque é isso que a adoração faz em nós, ela nos transforma. Porque você está passando tempo de qualidade com Deus. Entende? Então comece a colocar mais louvores na sua casa, comece a adorar mais, comece a orar mais, comece a buscar mais, Senhor, a presença de Deus na sua presença, na sua vida. Comece a priorizar mais a Ele para você ver a sua vida sendo transformada a partir do momento que você se posiciona em querer conhecer mais de Deus. Ok? Vamos continuar. Então muda a nossa perspectiva. Desenvolve gratidão. Nos leva a reconhecer as bênçãos recebidas. É mais ou menos o que eu falei agora. Você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a ser grato por tudo que você está passando, por tudo que você está recebendo. Porque você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Então a adoração tem esse poder. Por quê? Porque você está proferindo palavras de fé, palavras que acrescentam, palavras que edificam e transformam a sua vida. Entende? Vanessa, obrigada pelo compartilhamento. Que Deus te abençoe, querida. Entende? Gente, quem está entrando, seja bem-vindo, tá? Seu presbítero, seja bem-vindo. Obrigada por curtir a live. Entende? Então vocês precisam, em vez de escutar músicas mundanas, porque tem muito cristão aqui ainda que não está liberto, ok? Que cristão liberto não escuta a música do mundo, porque sabe o que acontece na sua vida espiritual. Entende? Então, você que ainda não está liberto, você que é cristão ainda não está liberto, ou que você ainda que não conhece, você ainda não conhece Cristo, não conhece Jesus, saiba disso. A palavra que sai da sua boca é uma profetização. Então comece a cantar palavras que edifiquem a sua fé. Porque a sua fé edificada, ela sobressai sobre os seus desejos da sua carne. Ou seja, seus desejos humanos. Então, com a sua fé fortalecida em Deus, você procurando a presença de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, passando tempo de qualidade com Ele e adorando, o seu espírito vai estar fortalecido. Consequentemente, os seus desejos humanos vai deixar de existir, porque você vai começar a não ver mais sentido em lugares que você frequentava, em amizades que você tinha, em situações que você fazia, porque você vai querer passar tempo de qualidade com Deus. Entende? Porque você está entendendo na prática que Deus te ama, que você é amado por Ele, ok? E que Ele quer fazer parte da sua vida, só depende de você querer ou não. Então, tudo isso começa através do louvor. Através do louvor, através da oração. Cada pessoa aqui tem uma experiência com Deus. Quando eu comecei a frequentar a igreja, que foi aos 18 anos, a denominação que eu ia, eu fui pelo louvor. O louvor sempre me atraiu. Entende? Então, cada um aqui tem a sua particularidade. Então, começa a ver qual é a sua particularidade com Deus, enfatiza nessa particularidade, investe nessa particularidade, entende? Para poder desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Não existe uma regra. A regra é você ter o coração aberto para Deus e receptível para Ele. Você tendo o coração aberto e receptível para Deus, Ele entra e faz morada. Porque Ele vai começar a desenvolver em você a sua vontade de querer buscá-lo. Entende? A gente só tem que abrir o espaço. Entra, tá acesso livre, faz morada dentro de mim. Acabou. Fazer a oração de reconhecimento de Jesus também. A oração de reconhecimento de Jesus, como Filho de Deus, vai fazer você caminhar para viver os propósitos de Deus para sua vida. Você quer viver os propósitos de Deus? Todos nós temos um propósito específico de Deus para nossa vida. Se você quiser viver os propósitos de Deus para a sua vida, para ter a sua vida transformada por Ele, da água para o vinho, ok? E para você vir viver a eternidade com o Senhor, e para você vir viver os propósitos e milagres para a sua vida, para você viver promessa, você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, que Ele é a porta que você vai abrir para adentrar, sair da velha criatura e se arrepender dos seus pecados,
ok? Confessar com a sua boca que ele é Jesus, que ele é seu Salvador e Filho de Deus, e você adentra numa nova fase para você poder ser curado e liberto, para poder sim ser preparado para viver os planos de Deus para sua vida. Por que você precisa ser preparado? Porque você está cheio de pecado. Você cristão ou não, se você não foi liberto, você está cheio de pecado. Se você não for liberto, você está cheio de pecado. Você precisa ser curado, você precisa ser limpo, você precisa ser purificado, você precisa andar em santidade. Aí vem todo um processo para você chegar até viver os planos do Senhor. A gente vai ser testado várias vezes. Entende? Quando você menos imagina, você está passando por um teste de Deus para poder ser preparado para viver o que Ele tem para ti. Basta apenas você ter a disponibilidade no coração de querer conhecê-lo, de querer segui-lo, de querer saber dele, sabe? Só depende de você. Do mesmo jeito que a salvação é individual, ok? O seu processo com Deus também. Para você viver os planos do Senhor, os propósitos de Deus para a sua vida é individual. Por mais que a gente queira levar as pessoas junto, no meio do caminho ele tira as pessoas. E ele começa a te separar, ele começa a te excluir. Por quê? Ele quer tratar com você. Depois que você tiver tratado, que você tiver curado, o que ele faz? Aí ele aproxima as pessoas de você de acordo com os propósitos que ele tem para ti. Se a pessoa que ele separou de você não tiver com os propósitos junto contigo, ele não traz de volta. A pessoa fica lá e você segue a direção dos propósitos dele. Entende? Então você tem que ter essa maturidade de procurar a presença do Senhor para querer viver os propósitos do Senhor, se permitir ser tratado por Deus, entrando embaixo da autoridade dele, se submetendo o controle da sua vida na mão dele. Ok? Vamos continuar aqui. Então, para que serve a adoração na vida de um cristão? Quebrar o egoísmo e o orgulho. Isso aqui é uma fase boa, né? Quebrar o egoísmo e o orgulho. Colocar Deus no centro das suas vontades e não você. Isso aqui é uma parte que muita gente tem dificuldade. Eu tô sorrindo porque eu tive essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade de quebrar o orgulho e de... Eu nunca fui uma pessoa egoísta, mas eu sempre fui uma pessoa orgulhosa. Por incrível que pareça. Por mais boa que eu era, eu tinha orgulho dentro de mim. Entende? Então o meu processo com Deus foi bem difícil. Mas ele quebrou todo o orgulho. Eu passei uma lapidação. Eu passei não, ainda passo, né? A gente sempre tá em processo de lapidação. Até a gente ser recolhido daqui, a gente sempre vai passar por processos. Mas antes, quando eu comecei, era bem pior. Hoje em dia, eu falo assim, o que o Senhor quer tirar de mim? Pode tirar, acesso está liberado. Mas antigamente, não. Antigamente, eu batia de frente. Entende? Eu dava murro em ponto de faca. Eu sangrava, mas não deixava ele mexer. Mas hoje em dia, eu já não faço isso. Eu deixo ele mexer, o que ele quiser fazer na minha vida, ele tá com o portão aberto, tá com a porteira aberta para ele entrar e sair a hora que ele quiser. Entende, gente? Então, o orgulho e o egoísmo, ele é lapidado através da adoração. Vocês estão conseguindo entender, aqui no início, o que a lapidação, o poder que a adoração tem sobre a sua vida? A partir do momento que você começa a procurar mais a presença do Senhor, não é apenas cantar, não é apenas emitir som. Você está orando emitindo som. Você está se entregando emitindo som. Você está querendo estar na presença de Deus emitindo som. Ou seja, está louvando, está cantando. Emitindo som é cantando, ok? Entende? Então você está tirando um momento teu, da tua vida, da sua rotina, do seu dia a dia, para estar na presença de Deus, só para Ele, cantando e adorando a Ele. Não é só cantar. É entrega. É devoção, é comunhão, é relacionamento, é querer estar ali. Entende? É seu tempo. O que a gente tem mais de precioso na nossa vida que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo. Então, se você dá o seu tempo para alguém, dê o seu tempo para Deus. Que vai haver retorno, vai haver recompensa o tempo que você der para Ele. Ou seja, aquele que eu falo aqui, tempo de qualidade. Entende? Ele vai transformar você de dentro para fora. Entende, gente? Vamos continuar aqui. A adoração é uma arma espiritual. Como você deve usá-la? Ok? A adoração é uma arma poderosa contra o seu inimigo. Vamos lá. Quem é o nosso inimigo? Não é o teu vizinho, não é o professor da sua escola, nem da sua faculdade, não é o seu amigo do trabalho. Quem é o seu inimigo?
O nosso maior inimigo é o inferno. Aí vem os seus soldadinhos, que são os demônios. Aí tem vários demônios, tem legião, tem casta, tem principado, tem potestade, tem vários demôniozinhos lá, tem várias categorias lá. Então o nosso maior inimigo é o demônio, é o inferno. Entende? Então a adoração, ela quebra o inferno. A adoração é uma arma espiritual muito poderosa. Então quando você estiver no seu tempo aí de qualidade com o Senhor, em oração, leitura da palavra, jejum, adore mais. Porque quem luta as nossas guerras não somos nós. Quem vai lá enfrentar o inferno por você é Deus. Então a adoração... Rosânia, seja bem-vinda, querida. Então a adoração, o que ela vai fazer por você numa guerra espiritual? Você vai estar adorando a Deus, ok? Você vai estar lá venerando o Senhor, adorando a Deus. E Ele, através da sua adoração, Ele vai estar lutando a sua guerra, as suas batalhas, no plano espiritual. Ele vai falar assim, aquele filho ali me ama, verdadeiramente, porque ele está me adorando. Ele está dando tempo de qualidade para mim. Ele me ama. Porque primeiro, para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, a gente tem que conquistar o Senhor. Entende? Todo mundo que começa na fé, todo mundo que começa a trabalhar, ser trabalhado por Deus pelo seu processo que passa ali, de cura e libertação, ninguém entra a mão do Senhor, verdadeiramente. A gente entra falando que a gente ama Deus, mas verdadeiramente ninguém ama. É no seu processo com Ele de desenvolvimento entre vocês dois, na particularidade, que você vai começar a entender o que é amar a Deus. Aí você vai sentir literalmente na pele, você vai estar ali com o Senhor, no seu processo com Ele, ok? Vai desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade. Ele vai começar a se manifestar para você de acordo com o investimento que você faz nele, ok? E disso vai gerar entre vocês dois um relacionamento entre vocês dois, ou seja, uma proximidade, uma intimidade. E dessa intimidade vai nascer dentro de você o amor por Ele. Aí quando chegar na parte que você não consegue mais viver sem a presença de Deus, que você abriu mão da sua vida, que você deixou para trás aquilo que te corrompia, aquilo que te afastava de Deus, tenha certeza absoluta que você está começando a amar o Senhor. Porque a gente deixa de fazer tudo que a gente fazia. A gente começa a entender quem é Deus na nossa vida, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus. Entende? Só que você tem que dar um passo de fé. Rosânia, passa pra mim uma mensagem no chat, por favor, no perfil, tá bom? Que a gente conversa, tá bom, meu amor? Eu não trabalho com WhatsApp. Passa pra mim uma mensagem no chat do perfil que a gente conversa em particular, tá ok? Sem problema algum. Entende, gente? Então vocês têm que buscar ao Senhor na sua individualidade, gerar com Ele uma intimidade para poder começar a amar a Deus. Primeiro, qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos principais? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você coloca Deus no centro da sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no centro da sua vida. Tudo na sua vida vai ganhar um alinhamento. Entende? Então começa abre a sua boca de uma forma positiva e comece a adorar mais o Senhor para trazer a atmosfera do céu para onde você está e para dentro de você e começar a ser transformados por Senhor. Entende? Então vamos continuar aqui. A adoração é uma arma espiritual, como devo usá-la? Em tempos de batalha, quando estiver passando por lutas, medos ou tentações, comece a adorar. Isso muda o foco da sua mente e enfraquece o poder do adversário sobre você. Ok? Então, quando você estiver em tempo de batalha, que é praticamente o tempo todo a gente está em batalha. O tempo todo a gente está em guerra. Então, o tempo todo adore a Deus. Louve o Senhor. Esteja na presença de Deus buscando. Para a sua fé ser fortalecida, para o seu espírito ser fortalecido e para o seu corpo não cair nas tentações que vêm contra você. Porque existe algo interessante aqui para vocês saberem. Quando vocês decidem
viver a vida que Deus tem para vocês? A gente está vendo aqui a parte boa da vida que Deus tem para nós. Só que quando você toma um posicionamento de querer estar na presença de Deus e querer viver os planos de Deus para sua vida, o inferno se levanta. Porque ele não quer te perder. Entende? Então, o seu maior inimigo no seu processo com o Senhor vai ser o seu passado querendo fazer você voltar para trás. O seu passado batendo na porta. Literalmente é o seu maior inimigo. E o que você tem que fazer? Não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você olha para a velha criatura. Entende? E o que você tem que fazer? Focar os seus olhos no Senhor. Priorizar o Senhor. Passar tempo de qualidade com o Senhor. E quando o seu corpo querer definhar, ou seja, querer cair, querer esmorecer, querer olhar para trás para o seu passado, querer fazer um comparativo do seu passado com o seu presente, o seu passado vai ser muito mais atrativo que o seu presente, porque você está passando pelo tempo de cura e libertação com o Senhor. Ou seja, ele vai começar a deixar as coisas mais escassas para você voltar os seus olhos para ele. Entende? Então, o seu passado vai ser muito mais atrativo. Mas se você voltar para o seu passado, você fica preso. Entende? E você não vive os planos de Deus para sua vida. Então, você está no meio. Você não pode nem voltar para trás. Você não pode voltar para trás. Você tem que andar para frente. Você tem que olhar para frente. Então, quando chegar esses momentos na sua vida que o passado bater na tua porta, ao invés de você abrir a porta e olhar para trás, comece a adorar a Deus. Para a atmosfera onde você está mudar, a sua fé ser fortalecida e você tirar o foco do seu passado, de quem está batendo na tua porta, e olhar somente para o Senhor. Entende, gente? Então, por isso que eu falo, é uma eterna luta, ok? Vamos lá de novo. Para abrir as portas. Então, a adoração é uma arma espiritual para abrir portas. A adoração abre caminhos e traz a intervenção divina em situações que parecem impossíveis. Qual é o seu impossível na sua vida? É a promessa que Deus fez? É a palavra que foi lançada sobre você? São os propósitos de Deus para sua vida? É o milagre que você espera? É a cura de uma enfermidade? É passar numa prova de faculdade, num concurso público? É ter um carro, é ter uma casa, é ter uma família? Qual é o seu impossível? Pega o seu impossível, apresenta a Deus, consagra a Ele em oração e adore. Adore e louve ao Senhor. Quando eu falo adore e louve ao Senhor, vocês conseguem imaginar na mente de vocês essa seguinte cena. Tá Deus lá no trono dele, ok? Majestoso, glorioso lá no trono dele. E tá todos nós embaixo, com as mãos estendidas para Deus, adorando e louvando. Ou seja, a gente está venerando Deus. A gente está se prostrando para Deus. A gente está adorando, idolatrando o Senhor. Isso que é adoração. Entende? Quando você canta, se imagine nessa cena de Deus sentado no trono e você adorando o Senhor. E deixa essa situação adentrar dentro do seu coração. Gente, é imaginar, ok? Não estou falando aqui para vocês fazerem um altar e ficar venerando imagem e nem estátua, não. Porque isso Deus abomina. Deus abomina a adoração a outros deuses. Vou deixar isso aqui bem claro para vocês entenderem. Vamos entrar aqui nessa história para vocês entenderem. Quando vocês adoram e veneram, idolatram estátuas, imagens, amuletos, quadros, objetos de um modo geral, que seja um boneco, vocês estão adorando outros ídolos, vocês estão adorando outros deuses, vocês não estão adorando a Deus. Por mais que seja a imagem de Jesus, não faça. Ok? Para você adorar a Deus, Jesus, o Espírito Santo da Santíssima Trindade, basta apenas você estar fisicamente no seu quarto, num lugar do ambiente que você se sente à vontade com o Senhor, e adorá-lo, você e ele, sem ver nada na tua frente. Ou seja, pela fé, você está vendo na sua cabeça, ok? Na sua mente, vamos botar dessa forma, a imagem de Deus. Ele, Deus, no trono lá, e você venerando ele. Ok? Então tem essa diferença.
Não adore imagem, nem objetos, nem pedra, nem amuletos, nem nada. Nem boneco, nem nada. Adorem ao Senhor, você e Deus, pelo seu coração. Você não precisa ver para crer. Você precisa exercer a fé, sabendo que a sua adoração está passando do teto da sua casa, de onde você estiver, e está chegando ao coração de Deus. Deus vê a intenção do seu coração. Deus não gosta que você adore outros deuses, ok? Físicos, que não seja Ele. Que não seja Ele em espírito e não fisicamente, ok? Eu estou enfatizando isso aqui porque isso, no Antigo Testamento, Deus fala muito com o seu povo, entende? E Ele abomina pessoas que adoram outros deuses, que veneram outros deuses, porque estão venerando e adorando deuses pagãos. Estão colocando fé onde não é para colocar. Então, essa sua fé tem que estar conectada com Deus através da oração, da leitura da palavra, do jejum e da adoração que você faz para Ele, unilateral. Você aqui e Ele lá em cima, ok? Vamos voltar aqui. Então, a adoração abre caminhos e traz intervenção divina em situações que parecem impossíveis. Então, você tá no teu impossível, na tua mão, você quer viver o teu impossível? Começa a adorar o Senhor, começa a proferir palavras de adoração que vai edificar a sua fé, ok? Vai te aproximar mais de Deus, a atmosfera no seu ambiente vai mudar, consequentemente, você vai trazer Deus para perto de você, porque você vai estar abrindo o seu coração para Ele fazer morada. Então, usa a adoração a seu favor 100% em todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ok? Vamos continuar. Com fé e convicção. Use a adoração com a certeza de que Deus ouve e age. Acabei de falar isso aqui. Através da sua fé, você vai se conectar com o Senhor, ok? Tendo a certeza que Ele está escutando a sua adoração e que está agindo a seu favor, mediante a adoração que você está fazendo. Não é um ritual, é um ato de fé que libera o poder de Deus. Deus trabalha por intermédio da fé. Deus é fé. Você não vê, mas você sabe que existe e você sabe que Ele está ali por você. Deus é fé. Então, para você lidar com Deus, ter relacionamento com Deus, você precisa exercer a sua fé. Você precisa acreditar que Deus existe na sua vida, que Ele age por você e que a intimidade que você tem por Ele é real. Entende? Trazer a existência, precisa trazer Deus à existência na sua vida. Então, traga Deus à existência na sua vida. Não trate Deus como algo distante, mas traga Ele para perto de você. O que é trazer Deus à existência na sua vida? Convide Ele para passar o dia contigo. Para onde você for, o que você for fazer. Convide Ele para passar o dia contigo. Antes de entrar aqui na live, eu vi um videozinho de uma pessoa aqui no TikTok, eu não conheço esse rapaz. Mas o que me chamou a atenção no vídeo, eu estava passando e o que me chamou a atenção no vídeo foi... Ele estava surfando em alto mar. Em alto mar não, surfando lá na praia, mas próximo, depois da arrebentação. E ele falava no vídeo, eu chamei o Espírito Santo para vir surfar comigo. Entende? Então ele entendeu, ele chama o Espírito Santo para surfar com ele. Então seja você, independente do que você vai fazer, chama o Espírito Santo para estar contigo. Convide. Deus não invade, Deus precisa ser convidado. Então convide Ele para passar o dia a dia contigo. Quando você faz isso, você está trazendo Deus à existência na sua vida, você está trazendo Deus para perto de você. Consequentemente, você vai estar edificando a sua fé, porque você vai estar acreditando que Ele está contigo. E se você fizer disso uma rotina, todos os dias, ok? Você vai ver uma proximidade entre vocês dois, uma intimidade crescendo, a qual você não vai conseguir mais ficar longe do Senhor. Porque você está começando a entender como que Deus trabalha. Deus não é didático, gente. A Bíblia é o nosso manual de instrução para a gente poder seguir o que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus não é didático, Deus é físico, Deus é real. Só que para Ele ser real na sua vida, você tem que acreditar que Ele é real. E você tem que trazer Ele à existência. Senão nunca vai haver transformação em você. Entende? Vamos continuar aqui. Então essas foram a adoração como arma espiritual, ok? Então voltando aqui. Em tempo de batalha, para abrir portas, convicção e fé, ok? Vamos continuar. Por quanto tempo devo adorar a Deus? Não existe tempo determinado. Porém, a Bíblia nos ensina que a gente precisa orar sem cessar. Então, a oração sem cessar também incluiria a adoração. Então, se você ora sem cessar, o que é orar sem cessar? Você ora em pensamento. Deus é onisciente, então Ele escuta o seu pensamento, ok? Você não precisa verbalizar. Você pode pensar que Ele vai saber que você está conversando com Ele. Então, você também, além do pensamento, você pode adorar a Deus.
Dependendo do lugar onde você esteja, a adoração você consegue fazer. Então, a adoração seria um modo de você orar sem cessar ao Senhor. Entende? Então, não existe tempo determinado. É a sua vontade, é a sua necessidade para estar com Deus. Quanto mais você adorar o Senhor, quanto mais você orar, mais próximo de Deus você vai estar trazendo Deus à existência na sua vida, ok? Então, mais próximo de Deus você vai estar. Então, só depende de você, do seu investimento. O que você quer de Deus? 100%? Dê o seu 100% para Ele. Deus age na reciprocidade. Se você der 100%, é 100% você vai ter. Se você der 50%, é 50%. Se você der 10%, é 10%. Pensa dessa maneira. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, milagres e promessas, começa a procurar a presença de Deus o mais intenso possível, o mais constante possível. Entende? Não trata Deus somente aos domingos, como a maioria das pessoas fazem. Mas trate Deus de segunda a segunda, na sua vida, trazendo Ele à existência para fazer parte da tua rotina. Ok? Vamos continuar. Vou ler aqui o que eu escrevi, por quanto tempo a gente deve adorar a Deus, para vocês entenderem. A adoração não tem um limite de tempo fixo. O ideal é que seja contínuo, em estado de espírito constante. Embora possamos ter momentos específicos de adoração mais intensos, o objetivo é viver em um estado de adoração o dia todo, em todas as circunstâncias. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, em Tessalonicenses 5,17. E a adoração é parte dessa comunicação constante. Foi o que eu acabei de resumir aqui para vocês, tá bom? Seu Manuel, seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe o senhor. Bem-vindo à família. Quem está entrando na família, seja bem-vindo, viu? Eu não consegui ler todo mundo. O que a adoração faz com o seu corpo? Porque até isso a adoração muda na gente. Vamos lá. A alma e o seu espírito estão conectados ao seu corpo. Então, quando você faz adoração ao Senhor, você está fortalecendo a sua fé, consequentemente, você está fortalecendo o seu espírito e a sua alma. Só que, para você proferir, você precisa de um corpo, que é você, seu corpo físico. Então, a partir do momento que você está em adoração ao Senhor, nos planos espiritualmente falando, ok? Você está em adoração, você está fortalecendo o teu espírito. Só que o espírito precisa de um corpo, e o corpo é você. Então, consequentemente, você está fortalecendo o seu corpo. Você está fortalecendo o seu espírito para sobressair sobre o seu corpo. Só que o seu corpo faz o conjunto com o espírito, ok? Então, a adoração, o que a adoração faz no corpo? Reduz o estresse. A paz que vem de Deus acalma o seu sistema nervoso. Então, quanto mais você adorar, menos estresse você vai ter. E isso está comprovado. Eu não sei onde que eu vi, mas eu vi na internet, eu vejo muita internet, que eu não vejo televisão. Mas eu vi na internet, já tem uma faculdade aí do lado de fora, que já foi comprovado que a adoração e a oração, seu momento com o Senhor, tira o estresse do seu corpo. Porque você está denotando uma fé em Deus, ok? E automaticamente que você está denotando uma fé em Deus, você está trazendo Deus à existência na sua vida. Consequentemente, você vai ficar menos estressado, porque você vai começar a entender e vai se permitir a ser tratado pelo Senhor, tá bom? Melhora o seu humor, libera o hormônio de bem-estar. Biologicamente falando, libera o hormônio de bem-estar, ok? Só que você adorando ao Senhor também libera o seu bem-estar, porque você está fortalecendo o teu espírito. Fortalece o sistema imunológico. O alívio do estresse contribui para a saúde física, ou seja, o seu hormônio, se eu não me engano, acho que é estrobiol, que é o hormônio do estresse. Se eu estiver falando besteira, que vocês me corrijam. Você vai ter uma redução. Consequentemente, o seu hormônio sendo estabilizado através da adoração que você está fazendo a Deus, ok? Consequentemente, o seu corpo vai sentir os efeitos da adoração que você está fazendo mediante ao tempo de qualidade que você está passando com ele. Entende? Traz um senso de propósito e paz. Reflete o bem-estar em geral. O que é senso de propósito? Você começa a entender que você não é qualquer um, que você não está largado no mundo, que Deus tem objetivos e propósitos para você específico, que você precisa procurá-lo para poder saber que propósitos são esses. Então começa a despertar um interesse em você, para vocês terem mais relacionamento com Deus. Entende? E se você for parar para analisar tudo... Cris, seja bem-vinda, Cris. Que Deus abençoe você.
Se você parar para analisar tudo, você vai ver que uma coisa liga a outra. A oração liga ao louvor, a adoração liga ao jejum, o jejum liga à leitura da palavra, a leitura da palavra liga à prática da palavra. Consequentemente, o que você está gerando nisso tudo? Relacionamento com o Senhor. Porque você acreditou, você exerceu a fé, você tomou um posicionamento, você quis mudar. Entende? É assim que funciona. Simples assim. Sem regras, simples assim. A única regra que tem é aceitar Jesus como Senhor e Salvador para você abrir a porteira da sua vida e ser transformado por Deus para viver os planos dele para ti. Que ele tem específico para cada um aqui. Como é a prática da adoração na vida espiritual? Como é que você pode praticar a adoração na sua vida espiritual? Seu Júnior, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor, viu, querido? Seja bem-vindo. Cris, seja bem-vindo. Thomas, seja bem-vindo. Todo mundo seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês. Como é a prática da adoração na vida espiritual? Momento de devocional. Dedicação, tempo diário para orar, ler a Bíblia e louvar a Deus. Adoração. Lembra que eu falei que a adoração não é só louvor? É você estar com tempo de qualidade com o Senhor? É uma adoração. Então, o devocional que você faz lá toda manhã, ou toda noite, no seu horário que você faz devocional com o Senhor. Eu não sei nem se você faz devocional com o Senhor? Se você não faz, começa a fazer. Todo dia, às 7 da manhã, lá no YouTube, eu tenho um devocional e depois eu reposto o vídeo aqui. Obrigada, Cris, que Deus te abençoe, meu amor, por me abençoar. Entende? Então, aqui, o primeiro vídeo do dia, daqui no TikTok, é o devocional que eu posto no YouTube. Mas se você quiser a parte da oração, vá no YouTube, que você vai ter lá a parte da oração, da abertura e fechamento, e o devocional diário todos os dias, ok? Voltando aqui, então, a prática da oração na vida espiritual. Momento de devocionais. Dedicar tempo diário para orar, ler a Bíblia e louvar ao Senhor. Esse é o seu tempo de qualidade com Deus, que você precisa ter para você viver os planos de Deus para sua vida. Deus não vai abrir... Obrigada, Cris, pelo compartilhamento. Deus não vai abrir vai abrir um pacote, vai pegar um pacotinho específico, vai colocar na tua mão e vai falar assim: consome, que isso aqui é os propósitos para sua vida, isso aqui é a promessa, isso aqui são os milagres. Não, ele não vai fazer isso. Você vai precisar passar por situações de amadurecimento e crescimento espiritual e físico para poder desenvolver com você um relacionamento com Deus, ok? Para você viver os planos do Senhor para a tua vida. E através desse processo que você estiver passando com Ele, é o seu processo de cura e libertação, a qual a situação que você estiver passando com Ele, Ele vai estar curando alguma coisa em você, Ele vai estar libertando alguma coisa em você. Então você precisa passar tempo de qualidade com o Senhor e buscar Ele através da leitura da palavra, através da oração, através da adoração, da oração e do jejum. Ok? O jejum também é outra ferramenta poderosíssima nas suas batalhas espirituais. E você precisa fazer, porque o jejum, ele te aproxima mais de Deus. Ele mortifica a sua carne, as suas vontades, os seus desejos e avivifica, fortalece o seu espírito. Você fortalecendo o seu espírito, você traz Deus para perto de você. Live passada, na sexta-feira, eu falei sobre jejum. Ela já está no YouTube. Se você quiser saber sobre o jejum, como é que o jejum atua na sua vida, vai lá no YouTube, aqui no perfil, tem um link direto para o YouTube e você vai lá aprender da live sobre jejum. É só procurar lá a live que vocês vão ver. Tem a playlist de lives do TikTok, é só você procurar lá que você vai ver do jejum, tá bom? Que o jejum e a adoração e a oração andam junto. Já tem a live do jejum, já tem a live da adoração, que é a adoração de hoje, e já tem a live da oração, que são armas espirituais que você precisa saber, como que você precisa aprender para poder fazer para a sua vida, para ter uma transformação, você e Deus, para viver os propósitos dele para ti. Vamos voltar aqui. Então, na prática, adoração na vida espiritual. Atos de obediência. Viver de acordo com os princípios de Deus como forma de honrá-lo. A obediência é fundamental no seu relacionamento com Deus. Não tem como você viver os propósitos de Deus para ti, as promessas e os milagres, se você não for um filho obediente. Não tem como. Você precisa obedecer. Por mais que você não entenda, por mais que não faça lógica para você o que ele está te pedindo,
Entende? A gente não tem que obedecer sabendo o que a gente está fazendo. A gente tem que obedecer sem saber o que a gente está fazendo. A gente tem que aprender a viver por fé. Se Deus está mandando você ir para a direita, só que a direita tem um precipício e não tem ponte para você passar, vá pela direita. Independente se tem a ponte ou não. Deus vai mandar você passar para o outro lado pela fé. E Ele vai trabalhar isso em você. Entende? Então você tem que obedecer. Seu Douglas, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor. Seja bem-vindo à família também. Entende, gente? Então você precisa obedecer ao Senhor. Obediência é um ato de adoração ao Senhor. Você está se tornando obediente, você está entrando embaixo da autoridade dele. Você está se submetendo à autoridade dele. E você está entregando o controle da sua vida na mão dele. Então você precisa ser um filho obediente para poder viver o que Deus tem para sua vida. Ok? Voltando aqui. Serviço ao próximo. Amar e servir aos outros é uma forma de adoração a Deus. Lembra que eu falei lá no início? O que seria adoração? Serviço, atos de serviço é uma forma de você adorar a Deus. Por quê? Porque você está amando o seu próximo. Qual é o segundo mandamento mais importante? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Entende? Então, quando você tem os atos de serviço, o que é ato de serviço? É você servir. Todos nós precisamos servir o nosso próximo, seja amigo, seja inimigo, seja qualquer pessoa, a gente precisa servir. Jesus serviu. Jesus não esperou chegar na mão dele, ele ia lá e fazia. Ele ia lá, tinha a iniciativa e proatividade para fazer, ele era Jesus. Então a gente precisa seguir o mesmo exemplo de Jesus, precisamos servir. Machucou, dá a outra face. Quem vai fazer justiça por você não é você, quem vai tirar satisfação não é você. Você está aprendendo a servir, você está aprendendo a amar, você está aprendendo a se doar. O que você tem que fazer? Ora ao Senhor, entrega a situação para Deus e deixa Ele agir. Ele faz justiça por você, não somos nós. Nós estamos para servir. Entende? Quando a gente começa a se colocar no papel de servir o outro, o nosso ego é quebrado. O nosso orgulho é dilacerado. A soberba que anda dentro da gente começa a correr. Por isso que a gente precisa servir. Por isso que a gente precisa estar com o coração aberto e disponível para Deus mexer do jeitinho que Ele quer. Porque cada um de nós temos soberbas, temos orgulhos, temos altivez, temos dentro da gente, temos orgulho. Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é super santo, gente. Ninguém aqui é santo. Todos nós somos pecadores. Então todos nós temos um grauzinho dentro de nós. Então o que para a gente viver os propósitos de Deus, esse grauzinho, por menor que seja, precisa sair. Pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas altivas, pessoas vaidosas, ok? Não vivem os propósitos de Deus. Elas param no meio do caminho, porque elas não querem deixar serem libertas. Então você precisa passar pela lapidação, sim, permitir que Deus trabalhe em você, sim, para você vir viver os propósitos de Deus para sua vida. É o preço que a gente paga. Deus não quer dinheiro. Deus quer você como sacrifício. Deus quer a sua vida como sacrifício. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer as suas posses, ele não quer os seus patrimônios, ele quer você. Entende? E quando você entende isso, porque muita gente que tem poder resolve tudo na base do dinheiro. Quanto você quer que eu te pague, eu resolvo? Geralmente é assim que as pessoas falam, né? Mas com Deus não funciona. Com Deus não funciona você pagar. Entende? Você vai estar pagando, você vai estar jogando dinheiro fora. Vamos botar dessa forma. Se você der por fé, é diferente. Eu estou dando porque eu estou abençoando uma vida. Eu estou dando porque eu estou ofertando uma vida. É diferente do que você pegar o seu dinheiro e falar assim, quanto você quer para poder ter isso aqui? É diferente, gente. Com Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer você como sacrifício primícia. A primícia de Deus sobre a sua vida é você. É você se doar, é você se permitir, é você querer, é você andar por fé. Entende? É você querer se permitir ser tratado, é você querer se permitir ser deixado, Ele mexer dentro de você, curar suas feridas, curar os seus traumas. É isso que Deus quer de ti. E que muita gente não deixa. Entende? Então tem muito cristão que diz que aceitou Jesus, mas não está liberto. E está vivendo o que vivia no mundo. Ou seja, vive uma fantasia, uma religiosidade. Religiosidade é pecado. Deus abomina a religiosidade. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus quer te curar e te libertar dessa corrente que está aprisionando teu pé, que não deixa você sair. Entende?
Vamos continuar aqui. Reconhecimento constante. Em todas as situações, buscar ver a mão de Deus e expressar gratidão e louvor. O que é reconhecimento? É você reconhecer na sua vida que tudo que acontece contigo foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que providenciou. Foi Deus que trouxe. Isso é reconhecimento. É você saber que não foi nada na força do seu braço, mas foi Deus que providenciou para ti. Entende? Quando as pessoas são muito independentes, elas colocam o merecimento sobre elas. Eu consegui, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho estudo, eu sou inteligente. É muito eu, né? É muito ego, né? O ego predomina numa pessoa mais independente, vamos colocar dessa forma, que não tem humildade. Mas uma pessoa que tem humildade, ela reconhece a presença de Deus e a soberania de Deus sobre a vida dela. Ou seja, ela é uma pessoa grata, porque ela entendeu na vida dela que quem dá as coisas para ela é o Senhor. Entende? Então busque a humildade em Deus, através do seu relacionamento com Ele, para Ele gerar no seu coração mais humilde, onde Ele vai quebrar a soberba, onde Ele vai quebrar o orgulho, a vaidade, a altivez. Entende? Ele vai te lapidar. Você precisa permitir. Adore ao Senhor. Adorar não mata. Adorar não dói. Então adore. Deixa Deus entrar. Aos pouquinhos Ele vai entrando, aos pouquinhos Ele vai tratando. É tudo aos pouquinhos. Quando você vê, você já está no seu processo de cura e libertação, Deus já está falando com você, você já está escutando a voz de Deus, você já está entendendo os sinais dele, você já está entendendo o relacionamento, porque você se permitiu. É só você se permitir. Entende? Vamos continuar. Através da adoração podemos obter algum tipo de transformação. A transformação é um dos frutos mais poderosos da adoração. Então foi o que eu acabei de falar aqui. Se permita, aos poucos. Tudo que eu estou explicando aqui para vocês, nesse tempo de live, é gradativo. É você se permitir, é você começar, é você querer, é você decidir, é você se posicionar. Não é assim, eu comecei agora, amanhã tá tudo pronto. Não. É gradativo. Conforme você for se entregando, conforme você for se permitindo, conforme você for buscando, conforme você for adorando, conforme você for orando, conforme você for lendo a palavra, conforme você for jejuando, Deus vai te transformando. Só que você precisa começar. Você precisa permitir. Você precisa querer. Você precisa se posicionar. Entende? Deus faz milagre? Faz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus não é mágico, gente, que faz assim e tá pronto. Poderia, mas Ele precisa que você entenda, que você queira ser tratado por Ele. Só existe libertação na sua vida se você decidir querer. Se você não decidir querer, é apenas uma expulsação de demônio, que vai voltar com mais 7 fazer o clube dos 8 em você, porque você não deixou de pecar. Ou seja, você estava ruim, então vai ficar pior ainda. Entende? Então você precisa querer, você precisa permitir, você precisa querer decidir, querer mudar. Você precisa decidir querer viver os planos de Deus para ti. Você precisa decidir querer viver a eternidade com o Senhor. É uma decisão sua. Particular sua. Entende? E através da sua vida, da sua decisão, do seu posicionamento com Ele, do seu relacionamento com Ele, as pessoas à sua volta vão começar a ver a diferença de você, o que era, a quem você está se tornando, e vão começar a ter curiosidade de querer conhecer o Deus que você está servindo. Então você, sem você perceber, na sua particularidade com Deus, vai começar a atrair as pessoas através do seu relacionamento que está desenvolvendo com Ele a fazerem o mesmo que você, ou seja, já vai estar sendo um instrumento de Deus mesmo se você não tinha intenção de ser. Entende? Voltando. Então, o que a adoração faz conosco através da transformação? Qual é a transformação que a adoração traz para a nossa vida? Transformação de mentalidade. Nossa forma de pensar muda focando em Deus e seus propósitos. A adoração te aproxima de Deus. Consequentemente, você muda o seu jeito de agir e de pensar. Porque você vai estar procurando mais a presença do Senhor. Você vai estar deixando, através da adoração, adentrar a energia positiva na sua vida, que é a presença de Deus. Ok? Então existe uma transformação de mentalidade. Você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a querer frequentar lugares diferentes. Você vai começar a ter reações diferentes, porque tudo começa pelo pensar. Primeiro a gente pensa para depois ter uma reação. Então se o seu louvor, se a sua boca está cantando louvor,
o seu ouvido vai escutar louvor, consequentemente, a sua mente vai absorver o que o seu ouvido escutou. Consequentemente, na sua mente, que é o seu coração, vai haver transformação interna em você. Porque você está proferindo palavras boas, de bênção, está entrando, está fazendo morada. Entende? Ok? Vamos continuar. Transformação do caráter. Nos tornamos semelhantes a Cristo, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, através da adoração, de você adorar o Senhor, você vai desenvolver em você, na busca que você tiver com o Senhor, na sua intimidade, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é dado por Deus, de acordo com o seu investimento nele. Então, se você está adorando o Senhor, priorizando o Senhor, tendo um relacionamento com Deus, desenvolvendo, buscando, sendo persistente na fé, acreditando que Ele está escutando as suas orações e está tendo um relacionamento com Ele, com o tempo Ele vai derramar sobre a sua vida os dons do Espírito Santo. Consequentemente, Ele vai estar te curando, Ele vai estar te libertando e o dom do Espírito Santo vai estar entrando. Então, é você com o Senhor, no seu relacionamento com Ele, que os dons do Espírito Santo são vindo, são postos por Ele sobre você. Entende? Você pode pedir, sem problema algum, através de uma oração. Mas Deus que decide o tempo que Ele vai te dar e quando você vai estar preparado para ter. Ok? Transformação de circunstâncias. A adoração constante pode influenciar no ambiente espiritual, trazendo mudanças em nossas situações. Que eu acabei de falar aqui, estou falando a live inteira. Adore ao Senhor e a atmosfera à sua volta, ela muda da água para o vinho. Entende? No início pode acontecer uma rebelião espiritual dos espíritos malignos querer parar você de cantar, porque a adoração repele os demônios. Eles não gostam de escutar a adoração ao Senhor. Então pode ser que no início existe um repelimento, existe uma inquietude em você e no ambiente onde você está. Ou seja, as pessoas vão ficar mais hostis, as pessoas vão ficar mais agressivas, as pessoas vão ficar mais querendo meio que atacar de um modo verbal, vamos colocar dessa forma. Entende por quê? Porque elas estão dando legalidades e elas estão sendo usadas pelos demônios que estão à volta dela. Então elas vão vir te atacar. Só que se você perseverar na adoração e na fé, acreditando que Deus está contigo, ok? Continuar adorando ao Senhor, vai ter uma hora que esse ataque vai parar. E toda vez que você tocar um louvor, cantar um louvor e adorar o Senhor, consequentemente, na mesma hora vai cessar o ataque. Mas você tem que perseverar. Ok? Vamos continuar aqui. Tá acabando, gente. Tá acabando. Só falta mais 2 itens, tá? A adoração versus Deus. O que acontece? Pessoal que tá entrando, seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo à família também. A adoração versus Deus. O que acontece? Deus é exaltado e glorificado. Ele recebe o que lhe é devido. Lembra que eu falei aqui da imagem? Da gente endelezar a gente embaixo, Deus no trono, a gente louvando e adorando ao Senhor? É isso. Entende? Deus é idealizado, Deus é idolatrado, Deus é venerado através da sua adoração a Ele. Então, quanto mais você adorar o Senhor, mais as portas vão se abrir para você. Mais grato o seu coração vai ser. Mais intimidade você vai ter. Mais transformação vai acontecer, porque você está adorando ao Senhor. Mais guerras Ele vai lutar suas, porque você está adorando ao Senhor. Que é Ele que luta as suas guerras, não somos nós adoramos, nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos a nossa parte, mas quem luta as nossas guerras é Ele, através do investimento que você faz nele. Entende? Ok? Vamos continuar. Nos tornamos mais receptivos à voz e à direção de Deus. O nosso coração se abre para Ele. Entende? Você está orando, você está buscando, você está adorando, você está jejuando. Consequentemente, você vai estar se tornando mais sensível a estar na presença de Deus. Consequentemente, você está mais sensível a escutar a voz de Deus. Só que isso é gradativo com o tempo, um pouquinho, sendo perseverante e persistente, acreditando que Deus vai falar contigo em algum momento. Ok? Então, o seu coração vai se abrir para Ele. O seu coração se abrindo para Deus, Deus faz morada dentro de você e começa a transformação em ti, de dentro para fora, curando as suas feridas,
libertando você para você viver e te preparando para você viver os planos que ele tem para ti. Vamos lá. Experimentamos a sua presença de forma mais profunda. Ele se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade. Lembra que eu falei aqui no início da live que Deus não quer o que você tem, mas quer o seu coração? É isso. A adoração feita com sinceridade, ela vem do coração. Ela vem do seu sentimento. Ela vem do que você está sentindo. Quando você louva, você não tem noção do que você está dando para Deus dentro de você. Você está proferindo palavras de louvor e adoração a Deus, mas dentro de você estão todos os seus sentimentos e emoções. E quando você louva o Senhor, é como se você estivesse botando para fora tudo que está aqui dentro, as suas emoções, os seus sentimentos. E Ele sabe, Ele entende. Entende? Porque Deus é onisciente. Então Ele entende quando você louva e seu coração está amargurado. Ele entende quando você o adora e o seu coração, a sua vontade é só chorar, porque você não vê mais saída. Ele entende as entrelinhas que você não fala. É através da oração cantada que você está cantando e adorando ao Senhor. Por isso que a adoração é tão importante, gente. Por isso que a adoração é uma arma espiritual. Porque você se entrega. Você literalmente fala para Deus o que tem dentro de ti, através da palavra cantada. Entende? Então adore mais o Senhor. Passe mais tempo de qualidade com o Senhor. Em vez de você escutar músicas do mundo na sua playlist, dos canais que vocês usam, dos aplicativos que vocês usam no celular, comece a colocar louvor por menor familiaridade que você tenha. Deixa Deus te direcionar o louvor que Ele quer que você escute, porque muitas das vezes Deus usa o louvor para te dar respostas. Que às vezes você está aflito, querendo uma resposta de um posicionamento, de uma direção que você não tem. Aí chega um louvor na tua vida ali naquele momento, é Deus te direcionando, é Deus falando contigo. É Deus, Ele está direcionando para você, falando contigo o que Ele quer que você escute. Porque nem sempre a gente vai escutar o que a gente quer de Deus, mas a gente sempre vai escutar o que Ele quer falar conosco. Entende? Nem sempre as nossas vontades vão coincidir com a vontade dEle. Mas a gente precisa estar atento à voz de Deus para a gente não fazer besteira, a gente não errar e a gente não andar na contrariedade com o Senhor. Então começa a ver o louvor de uma forma diferente na sua vida. Deixa o que está aqui sair. Deixa o que está aqui transparecer, abrir. Deixa Deus curar o que está ferido. Você não quer viver o que Deus tem para a tua vida? Precisa curar, precisa libertar, precisa sair. Você precisa perdoar. Entende? Se você não perdoar quem te feriu, ou a situação que aconteceu que fez você se ferir, você vai travar. O seu processo vai travar. A sua vida vai travar. Aí Deus tem os propósitos para te entregar e você está lá, com tudo guardado dentro de ti. Porque você não consegue liberar perdão. Só que para a gente liberar perdão, a gente precisa se permitir ser curado por Deus. A gente precisa querer, a gente precisa decidir. Entende? Quando você libera o perdão, você não está liberando a outra parte, você está liberando você do que você está sentindo. Para você poder receber o novo de Deus para sua vida. Então Deus está querendo curar você, sarar você, libertar você, para você liberar o perdão, para você viver os planos de Deus para sua vida. Está pronto. Só precisa de você para chegar lá. Então precisa de você liberar o acesso. Libera o acesso através da adoração. Começa. Você tem que começar por algum momento. Começa pela adoração. Entende? Experimentamos a sua presença de forma mais prudente. Ele se aproxima daqueles que buscam com sinceridade. Acabamos de ler. Vamos voltar aqui. Seu Roberto, filho, seja bem-vindo à live, tá? Deus abençoe sua vida. O céu se manifesta na terra, através da adoração. A atmosfera muda, trazendo paz, alegria e poder. Poder de Deus. Ok? Então você está louvando o Senhor, você está adorando o Senhor. Você está buscando o Senhor, você está mostrando para Deus, você está se despindo para Deus na adoração. Você está ficando vulnerável na presença de Deus através da adoração. Vai mudar a atmosfera. A presença de Deus vai ser presente. Mudando a atmosfera vai te trazer paz naquela angústia que você estava sentindo. Vai trazer paz na dor que você estava sentindo. A dor não vai parar. Você vai deixar de sentir a dor naquele momento, porque Deus precisa tratar
a ferida que está aberta. Mas naquele momento que você está adorando, você não vai sentir dor. Você vai sentir paz, porque a presença dele está ali. E conforme você for adorando, você for buscando, ok? Você vai se permitindo ser tratado por Deus. O que Deus vai fazer? É a abertura que você vai dar para ele. Ele vai começar a tratar devagar, devagarzinho. Vai doer um pouquinho. Você vai sentir um incômodo. Mas é Deus tratando. E quando ele trata, ele cura. E você não sente mais dor. Você não sente mais ressentimento. Porque você se permitiu ser tratado. Entende? No início dói um pouquinho. A gente chora, igual uma criança. Só que nesse processo que você está chorando lá com o Senhor, que você está permitindo ser tratado por ele, da feridinha que está aberta, você também está criando intimidade com ele. E você vai desenvolver por Deus um amor que você nunca desenvolveu antes. Porque você está se permitindo ser tratado. E vai desenvolver com ele um relacionamento. E é isso que ele quer ter conosco, um relacionamento com cada um individualmente. Ok? Vamos agora para a parte final, que seria essa aqui. O que acontece espiritualmente quando usamos a adoração em uma batalha espiritual? Ok? Em uma batalha espiritual, a adoração atua como uma poderosa ferramenta espiritual, trazendo diversos efeitos que nos fortalecem e desarmam o inimigo. Então, a adoração, ela te fortalece, teu espírito, a tua carne, a tua vida, o teu relacionamento com Deus, a tua fé, a tua intimidade, ela está fortalecendo a adoração. Mas, consequentemente, também, ao mesmo tempo, ela está desarmando o seu inimigo. Porque conforme você está, seu inimigo é a oposição, que é o inferno, ok? Conforme você está desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, se fortalecendo nele através da oração, você está deixando de pertencer à velha criatura. Você está soltando o seu passado. Entende? Então, conforme mais você adorar, conforme mais você buscar, mais o seu passado fica para trás. Consequentemente, a velha criatura fica para trás. Porque você entendeu que para você viver os propósitos do Senhor para sua vida, você precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus e como seu Salvador. Entende? Ok? Vamos continuar. Ela muda o foco da nossa atenção para Deus, ou seja, ela tira a nossa atenção do mundo, a adoração, conforme você for fazendo, e a gente começa a olhar mais para Deus, porque a gente começa a entender que nós somos amados. Nós começamos a entender que Deus quer o nosso bem. Nós começamos a entender que Deus quer curar a gente, que Deus quer libertar a gente, para a gente viver os propósitos dele. Então a gente começa a mudar o nosso foco. A gente tira o olho do mundo, a gente tira o olho das nossas vontades, dos prazeres da nossa carne, e a gente começa a colocar a nossa visão em Deus, buscando ter relacionamento com ele de intimidade. Ok? Elevando a nossa fé, enfraquecendo o medo e a dúvida, que o adversário muitas vezes usa contra nós. O que o adversário vai usar contra você para tirar você do foco de Deus? O medo e a dúvida. A dúvida entrando, o medo é lógico. Você não pode duvidar. A fé fortalecida, você não duvida. Por isso que você tem que procurar Deus todos os dias. Chaco Kazu, seja bem-vindo, viu, querido? Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à live. Entende? Então, a sua fé tem que estar fortalecida no Senhor. Com a sua fé fortalecida, não existe medo, não existe dúvida. Porque dentro de você vai haver uma certeza que Deus está contigo e Deus está cuidando de ti. Então, você precisa fortalecer a sua fé através da adoração, através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus, do seu relacionamento com Ele, ok? Do jejum. Então, faça. Um anda em conjunto com o outro. Um anda de mão dadas com o outro, ok? Alguns efeitos espirituais em relação à adoração na batalha espiritual. Eleva o foco para Deus. A adoração nos tira da nossa perspectiva limitada, ou seja, a adoração nos tira da nossa zona de conforto e nos transporta para a soberania e o poder de Deus. Ao declarar que Ele é quem Ele é, reconhecemos a sua autoridade sobre qualquer situação que nos dá força e coragem. Quando você adora, você está declarando no plano espiritual que Deus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador, ok? Que Deus é o seu Senhor.
A soberania dele vai ser exaltada, a majestade dele vai ser exaltada, a glória dele vai ser exaltada. Consequentemente, em você, a sua fé vai estar fortalecida, te dando força e coragem. Entende? Então você precisa buscar a presença do Senhor em adoração, para fortalecer a sua fé e a sua coragem. E a coragem que vai vir para dentro de você vai ser a ousadia. Você vai começar a se sentir mais forte. Você vai se sentir vontade de querer fazer, vontade de querer falar, vontade de querer servir. Porque você está começando a entender que Deus te ama incondicionalmente. Você vai começar a sentir isso dentro de você. E quando a gente começa a sentir que nós somos amados, a gente quer que o outro também se sinta amado. Então é aí que você começa a querer falar da palavra de Deus, é aí que você começa a querer fazer o ID, é aí que você começa a querer mostrar para outra pessoa ali, que está passando talvez pelo mesmo problema que você, mas não tem uma solução, que você conhece o caminho. Então é assim que Deus nos usa, Ele nos ama. E Ele permite que a gente sinta esse amor dele e a gente começa a querer falar dele. Porque a gente quer que o outro também sinta o que você está sentindo. Entende? Então é no relacionamento. Eleva o seu foco para Deus. Você tira o foco do mundo, você tira o foco de você, você tira o foco das suas vontades, vamos colocar assim, e você transporta esse foco para Deus e Deus vai tratar você e acrescentar a você de acordo com os propósitos que Ele tem para ti. Se as suas vontades coincidirem com a vontade de Deus, ela vai ser atendida. Mas se elas não forem a mesma vontade de Deus, Deus vai mostrar para você que a vontade dele é melhor. E que você acaba aceitando, porque você entendeu que Deus te ama e Ele quer o melhor para ti. Entende? Quebra o poder do medo e da dúvida. O inimigo usa o medo e a dúvida para nos paralisar. A adoração, ao exaltar a fidelidade e o poder de Deus, dissipa as trevas, trazendo paz e confiança. É como acender uma luz num quarto escuro. O que é as trevas? É a escuridão. O que é Deus? É a luz. Quando você acende a luz em um quarto escuro, ela dissipa a escuridão. Ok? Consequentemente, é você louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você não está permitindo que o medo e a dúvida entrem no seu coração, porque você está fortalecendo a sua fé e o seu espírito. Então não vai existir espaço nem para o medo, nem para a dúvida. Cria um ambiente da presença divina. Onde há adoração genuína, a presença de Deus se manifesta de uma forma poderosa. Essa presença divina é uma força de proteção e o ambiente é uma força de proteção no ambiente que seja hostil. Então, o que você tem que saber fazer? Louve ao Senhor de todo o seu coração, com coração grato, com coração agradecido, ok? E com coração genuíno, disposto, aberto a receber a presença dele na sua vida. Consequentemente, você louvando ao Senhor com um coração sincero, a presença de Deus vai se manifestar no lugar onde você está louvando, porque você está sendo sincero com o Senhor no louvor e na adoração a Ele. Entende? E tudo à sua volta começa a mudar. Quando a presença de Deus se manifesta, tudo à nossa volta muda. Não é só nós, é tudo. É o ambiente inteiro, são as pessoas, tudo muda. Porque a presença de Deus está ficando ali porque você decidiu servi-lo. Você decidiu buscá-lo, você decidiu adorá-lo. Entende? Então, ele vem porque ele ama você. E é o modo dele se manifestar na sua vida através da transformação que está acontecendo no ambiente que você fica, nas pessoas à sua volta, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família, em tudo. Todo lugar que você estiver louvando ao Senhor, a presença dele vai estar porque você tomou uma decisão de fé em querer acreditar e buscá-lo. Ok? Fortalece a fé e a confiança. Ao louvar a Deus, a sua fé é renovada e nos capacita para enfrentar as adversidades com a convicção de que Deus está conosco e lutará ao nosso lado. Então, a adoração fortalece a sua fé, automaticamente fortalece a sua confiança. Você vai começar a trazer Deus à existência na sua vida através da fé e da perseverança que você vai estar acreditando que Ele está lutando por ti, ok? Consequentemente, o seu cenário, a sua vida, tudo é mudado. E a sua fé é renovada, ok? Então, a adoração fortalece a fé. Desarma o inimigo. A Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, em Salmos 22:3.
Quando adoramos, criamos um ambiente que o inimigo não pode suportar. As trevas recuam diante da luz e da glória de Deus manifestada em nossa adoração. Foi o que eu falei aqui agora há pouco. Você decidiu adorar sinceramente, com seu coração, se disponibilizando para Deus, consequentemente, as trevas que estão naquele lugar ali, onde você está adorando, ela vai se dissipar, porque o inferno não aguenta ficar em lugar onde tem adoração. Ok? Então, adore. Liberta a vitória espiritual. A adoração não é apenas um ato de devoção, mas também um ato de fé declarada. Você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, você está declarando no plano espiritual que você acredita em Deus, no Jesus e no Espírito Santo, e que através da sua adoração está chegando no coração de Deus. Consequentemente, Deus está descendo no lugar onde você está e a atmosfera está mudando. Tudo isso por intermédio da fé e da sua devoção em comunhão com Ele. Ao adorarmos, declaramos vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E essa declaração tem poder de liberar essa vitória na nossa vida e nas batalhas. Entende? Quando você declara, através do louvor, você está decretando que Deus está ali. E você acredita nele, que você não abre mão dele, que você louva ele, adora ele, e vai seguir com ele na direção dos seus propósitos para a sua vida. Então, use a adoração como uma arma de batalha espiritual para você. Está mal? Adore. Está feliz? Adore. Está sem dinheiro? Adore. Está com dinheiro? Adore. O tempo todo, adore. 7 dias por semana, 24 horas por dia, adore. Seja no mental, seja no audível, adore. Adoração é uma arma espiritual poderosíssima. Pense na adoração como escudo da fé, em ação, protegendo e ao mesmo tempo como uma espada do Espírito, que nos capacita a avançar com confiança. Então a adoração, ela pode ser um escudo para você e ela pode ser uma espada para você. Dependendo do que você esteja passando nas suas batalhas espirituais, independente de qualquer coisa, adore ao Senhor. Ele vai lutar suas guerras, ele vai pegar a sua adoração, a sua devoção, a sua comunhão, a sua intenção no coração, a sua sinceridade, ok? O seu coração genuíno, a sua verdade com ele ali, a sua intimidade, vai colocar tudo num pacotinho teu ali com teu nome e vai lutar suas guerras, porque você está adorando a ele, você está sendo devota a ele, você está querendo ele. Entende? É assim que a gente vence com o Senhor. Não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito. É Deus que luta por nós, mediante a nossa entrega a Ele. Então você se entrega, você se permite, você se submete, você entende, você entrega o controle e Ele trabalha por você. Ele traz até você tudo o que Ele tem para sua vida. Os propósitos, as promessas, os milagres, tudo que Ele tem para sua vida, mediante você se permitir ser tratado por Ele. Entende? Então é essa a nossa live de hoje. A adoração, ela abrange tudo isso. A adoração não é apenas o louvor, mas abrange também a oração, a obediência e os atos de serviço. Então sempre quando você estiver servindo alguém, entrando em obediência com o Senhor, orando além do louvor, da adoração, você está adorando a Deus, porque você está priorizando a Ele. Então a sua priorização ao Senhor é um ato de adoração a Ele. Entende? Essa foi a live de hoje, tá? Eu agradeço todo mundo que está aqui, por estar aqui comigo até esse momento. Às vezes as minhas lives demoram um pouquinho, porque é muita coisa para passar realmente, mas eu quero dizer que eu disse no início da live, eu vou dizer aqui agora, todas as lives são gravadas, né? Fica aqui no YouTube gravado, fica aqui no TikTok gravado, automaticamente eu repasso elas pro YouTube, ok? Com o mesmo jeito que está aqui, que foi feita a chamada. Do mesmo jeito que eu fiz a chamada, com o mesmo layout, eu faço o layout do YouTube para não ter erro, para falar não está aqui, tá lá, vai estar lá com o mesmo título, com o mesmo layout, para você identificar dentro da playlist do TikTok, ok? Tem uma playlist lá do TikTok, com diversos vídeos dentro lá das lives daqui, e vocês procurem lá, porque tem 3 lives, se não me engano tem 3 playlists, tem a playlist da união de propósitos, que foi feito, aqui já a live.
Tem a live dos apóstolos, que a gente conhece as características dos apóstolos. E tem as lives diversas que a gente está fazendo no nosso dia a dia de segunda, quarta e sextas, que não são específicas, mas não são específicas para um propósito, mas são específicas para a gente saber, para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus, que também está separado também dentro da playlist lá. Se eu não me engano, está TikTok lives completas. Acho que é esse que é o nome que tá. Então, só você procurar lá na playlist que tá no YouTube, ok? Então, essa live aqui hoje vai estar amanhã disponível às 9 horas da noite no YouTube para você assistir, caso você não tenha pegado nenhum tipo de... tenha deixado passar alguma informação para você estudar de novo. Então, eu aconselho você ver de novo, com vagar, com calma, anotando, parando, voltando, para você botar em prática na sua vida, porque a gente só consegue viver os planos do Senhor para nós, a gente só consegue viver as promessas e os milagres de Deus na nossa vida a partir do momento que a gente se permite ser transformado. Só que para haver transformação em nós, a gente precisa também fazer a nossa parte, que é colocar em prática tudo que a gente aprende na teórica. É igual uma prova que se for passar no vestibular, se for passar no concurso público. Você não estuda lá o concurso público o ano inteiro para chegar num dia lá e fazer a prova para poder passar no concurso público? É a mesma coisa na sua vida com Deus. Você estuda a parte teórica no seu dia a dia e você aplica na sua vida, no seu dia a dia, o que você aplicou, o que você aprendeu na teoria. Para haver transformação em você, você se aproximar de Deus e ficar cada vez mais parecido com Ele. Entende? E assim Ele vai te preparar para viver os propósitos que Ele tem para ti, as promessas e os milagres. Tá bom, gente? Essa foi a... Obrigada, Cris. Que Deus abençoe você também, querida. Muito obrigada por todo o carinho e amor que você tem por mim, viu? Vanessa, obrigada por estar aqui, hein? Fico feliz pela sua vida, viu, querida? Fico muito feliz por você estar aqui comigo. Muito obrigada. Gente, essa foi a live de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Seu Ronaldo, o senhor entrou no finalzinho, mas venha participar da oração, ok? Participa da oração e seja bem-vindo à família, viu? Essa live vai estar gravada no YouTube, você pode ver depois. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que entrou, por cada pessoa que ficou, por cada pessoa que já foi embora, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que a gente venha ter um coração mais humilde, um coração mais quebrantado, um coração mais maleável, para o Senhor trabalhar em nossos corações, Senhor, e nos colocar mais próximo de Ti, Pai. Pai, que a gente venha abrir, literalmente, Pai, o acesso para o Senhor trabalhar em nós. E que nós venhamos deixar o Senhor mexer nas nossas feridas, Senhor, nos traumas que existem dentro de cada um de nós, Senhor, para que a gente possa ficar cada vez mais parecido contigo e ir em direção aos propósitos, as promessas e os milagres que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Pai, que a gente possa, Senhor, ser um contigo em espírito e em verdade, gerando contigo intimidade no nosso relacionamento que desenvolvemos com o Senhor todos os dias. Que a adoração, Senhor, venha fazer parte da nossa rotina, que a gente venha abrir a nossa boca e adorar a Ti, Pai, em espírito e em verdade, através dos louvores, Senhor, que o Senhor traz até nós, ou que nós escutamos para poder estar mais perto de Ti. Senhor, que nosso relacionamento venha a ser estreito, que nosso relacionamento venha a ser aproximado, que a gente venha Te procurar, Senhor, na nossa individualidade, Senhor, e querermos nos aprofundar mais na Tua presença, Senhor, gerando contigo um relacionamento, Pai, de intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um de vocês, por estar aqui até esse momento, por estar abençoando a minha vida. Vocês são bênção na minha vida. Independente de qualquer coisa que vocês façam, vocês sempre são bênção na minha vida para mim. Vocês me impulsionam a querer aprender mais para estar aqui abençoando a vida de vocês. Então, eu também sou abençoada pela ministração que é dita, pela palavra que é estudada, por todo o estudo por um completo, para poder passar para vocês de uma forma certinha, conforme a vontade de Deus tem para cada um aqui, que Ele vai falar individualmente em cada coração. Tá bom? Coloca à disposição para quem precisar. Quem quiser falar comigo no particular, fale através do chat. Quem tiver dúvida no coração e quiser ministração bíblica, ok? Se for outros assuntos eu não falo, se for outros assuntos eu não respondo. Eu só respondo realmente que for direção, mentoria espiritual, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que
Que Deus abençoe, fique na paz, uma excelente semana e quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Espero por vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.